Fala aí, torcedor vascaíno. Estamos aqui para falar aqui do Vascão da Gama, as novidades, né? O Vasco joga hoje contra o Grêmio às 4 horas da tarde aí em São Januário. Torcida ainda ausente nesse jogo, né? Estádio fechado ainda. O Vasco não poderá ainda ter a contribuição da sua torcida. E vamos falar sobre isso. Então, pessoal, mas antes aproveito aí e peço para se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para geral, ative o sininho de notificações para receber aí as novidades do Vascão, né? Então, vamos falar o que Vascão enfrenta o Grêmio, 4 horas da tarde. Infelizmente a torcida não vai poder ainda comparecer ao estádio, né? Porque está liberado fora de São Januário e está liberado, né, o público mulheres e deficientes e crianças. Mas o Vasco preferiu optar aí para jogar em São Januário, né? Então o Vasco em São Januário não pode, mas fora do estádio poderia colocar assim as crianças, mulheres e deficientes. Infelizmente eles preferiram jogar ali em São Januário, mas tudo bem, vamos ver, é vida que segue. O Vasco precisa vencer hoje de qualquer maneira, né? O Vasco tem que subir na tabela, tem que começar hoje. Na falta esse jogo, mais um jogo para terminar o turno, para começar o segundo turno aí, né? O retorno. Então o Vasco precisa vencer hoje para dar aquela animada, né? O Vasco tem um jogo a menos ainda. O Vasco é o lanterninha ali com 9 pontos apenas. Então precisa ganhar hoje de qualquer maneira para começar a subir na tabela. E vamos falar aqui também da provável escalação, né? O Vasco que enfrenta aí o Grêmio aí com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, Capasso, Miranda e Léo Pelé. O Capasso e o Léo já estavam como titular, mas aí pode ser que o Miranda não jogue, jogue o Bambu. O Bambu pode ser aí o titular contra o Grêmio, tirando ali o Miranda, né? Então ficaria três zagueiros aí, Miranda, Capasso, Léo Pelé e Bambu. E no meio de campo ali no volante o Medel, mais na frente Bruno Prachedes e Orediano. Nas laterais Puma e Lucas Piton. No ataque, o mesmo ataque do último jogo, Sebastião Ferreira e Figueiredo. Então ele começa aí com o mesmo ataque do último jogo, com a mesma escalação do último jogo. O Vasco foi até bem, não construiu ali, não conseguiu fazer o gol, mas construiu bastante jogadas. E depois ele entrou no segundo tempo com o Orediano e o Peck. Então o Orediano começa a titular esse jogo. E também o Pablo Veguete, o último contratado pelo Vasco, o artilheiro aí argentino, vai ficar no banco de reserva e deve ser aproveitado ainda nesse jogo. Então, se ele coloca ele no banco de reserva, com certeza ele vai aproveitar ele aí nesse jogo, mudando assim a formação tática do time. Provavelmente ele deve tirar aí algum jogador da frente, né? Ou o Figueiredo, o Sebastião, e mudar a formação do time, botando dois pontas, né? O Orediano ou o Serginho, se ele for relacionado, para jogar ali diretamente com o Pablo Peguete centralizado. Então o Vasco vai com essa formação aí. O Jair fica barrado, né? Jair não fica no banco de reserva e deve entrar no segundo tempo dependendo da formação que ele for colocar. Então é isso, pessoal. O Vasco precisa vencer de qualquer maneira esse jogo. É, Falar aí também sobre o Vieto. O Vasco ainda não tem a resposta do Vieto. A esposa do jogador não queria vir morar para o Rio, né? Queria continuar morando na Europa. Já surgiram aí mais de 200 mil comentários na última foto do casal, mas ainda não se pronunciaram se vão vir para o Rio, se vai assinar com o Vasco ou não. Mas o Vasco gostaria muito aí da contribuição do Vieto para ajudar o time aí a subir na tabela e ainda não temos a resposta. A esposa do casal está sendo aí tendo uma tentativa de convencê-la, né, para ela poder vir morar no Rio. O pessoal fez muito sair vídeos, compartilhar, a torcida do Vasco é demais mesmo. Fizeram montagens aí explicando a ela, mostrando a ela como que é o Rio de Janeiro, as maravilhas do Rio de Janeiro, a torcida do Vasco como é, e etc, praias, mas até agora não tem nenhuma resposta aí se ela vem ou não. O técnico Ramon Dias gostaria muito da contribuição aí do Vieto, vier jogar no Vasco, mas ele mesmo já ligou para o Vieto, mas até agora infelizmente nada. Esperamos aí que realmente venha, que seja o camisa 10 do Vasco,
Foi oferecido a ele um salário de 1.100.000 reais, uma proposta muito boa, e aí ele ficou surpreso com a proposta, seria um dos jogadores mais bem pagos aqui no Brasil. Ele gostou da proposta, mas depende da família, né? Essa questão familiar aí é muito importante para o jogador em si. Não dá para o jogador vir aqui para cá para o Rio e deixar a sua família em outro país, né? Fica muito feio, fica muito ruim para o jogador, a cabeça do jogador fica em outro lugar e não vai render nada, não vai adiantar nada. E o Vasco vai conseguir aí, se Deus quiser, buscar esse jogador que está faltando ali, né? Para ser o distribuidor de jogada, um jogador de nome, um jogador bom, né? Finalizador de fora da área, que consegue dar o último passe, ainda mais para o atacante agora, o Pablo chegando, é um artilheiro, um jogador que também é muito bom na bola aérea, sobe para cabecear com facilidade, não é um jogador de perder gols, como a gente já teve aí com o Pedro Raul, né? O Vasco precisa muito de um atacante assim que suba para cabecear, que finalize bem. 50% aí das jogadas do Pablo ele finaliza e faz o gol. Ou seja, ele tem a média aí de 2 chances ele faz um gol, né? Então são mais de cento e poucos gols, se não me engano. Então o Vasco precisa desse jogador, o Pablo precisa também de um camisa 10. O Pablo já veio, só falta agora o camisa 10. Mas enquanto isso, como não temos eles ainda completo o Vasco, então vamos seguindo aí. O Jefferson também foi apresentado, lateral esquerdo. O Pablo foi apresentado também. O Jefferson deu uma entrevista dizendo que vai brigar aí para disputar aí essa lateral esquerda com o Piton, uma disputa sadia. O Pablo na entrevista falou que pretende muito ajudar aí o Vasco a tirar ele dessa posição e colocar ele aonde ele merece, né? Aonde a torcida do Vasco merece. E o Rossi também. Rossi que contribui aí com a chegada e pretende aí contribuir muito aí para ajudar o Vasco a tirar o Vasco desse sufoco. Ele disse que se dependesse dele, ele até morreria em campo para o Vasco subir na tabela e sair dessa zona de desconforto e colocar o Vasco aí numa Sul-Americana talvez, subir aí, não cair, né? Continuar na Série A do ano que vem. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar até as 4 horas da tarde. Se Deus quiser, Vasco vai vencer esse jogo e começar aí uma sequência de vitórias para que a gente possa aí crescer na tabela e sair o mais rápido possível dessa zona da degola, tá bom, pessoal? Se inscreva aí no canal, curta, comente esse vídeo, compartilhe, ative o sininho de notificações. Aquele abraço, saudações vascaína e o Vascão ganhe esse jogo, se Deus quiser. Fui!